Pois é, foi uma fala curta, 4 minutos, aparentemente de improviso, e a fala ia bem, né? Ela ia bem até que deságua nessa frase bastante infeliz. Pode ter sido um tropeço, uma má colocação de palavras, não descarto essa possibilidade, mas elas traem uma visão pouco democrática do que seja a própria democracia. A democracia, ela existe porque a Constituição assim define, a Constituição assim garante e as pessoas assim conquistaram, né? Os brasileiros conquistaram a democracia, conquistaram o direito ao restabelecimento da democracia. Foi paulatino, foi mediante uma série de acordos, mas hoje ela é plena no Brasil. E o que garante a sua plenitude é a existência de uma Constituição, de eleições regulares, eleições inclusive que acabaram de acontecer, garantiram a eleição pelas vias democráticas do Jair Bolsonaro como um presidente civil eleito pelo povo. E a função das Forças Armadas está descrita nessa mesma Constituição, está descrita no seu artigo 142. Lá diz que as Forças Armadas devem obediência ao presidente da República. Então elas não são o garantidor ou não são avalistas da democracia ou não são condição sine qua non sem a qual a democracia não existe. Elas são uma força que ajuda a assegurar a existência da democracia, que ajuda a que ela seja exercida na sua plenitude. Eu acho que quem interpretou a fala do presidente foi o general Hamilton Mourão. Interpretou de uma maneira bastante benevolente, bastante cortês, bastante condescendente, porque ele em nenhum momento falou isso que o general diz, que quando as Forças Armadas não contribuem, a democracia padece, mesmo porque nas vezes em que isso de fato aconteceu, nas vezes no Brasil em que as Forças Armadas estiveram contra a democracia e foram o fator a determinar o fim, a interrupção da democracia, o Bolsonaro não fez críticas a isso. Então eu acho que o vice-presidente está sendo bastante benevolente. Aliás, ele tem sido um fator de apagar incêndios, embora as forças próximas ao presidente atribuam a ele o papel contrário. Ele tem apagado muitos incêndios. Essa frase, sem nenhuma modificação, o presidente foi mal interpretado, foi empregada na semana passada pelo mesmo Mourão, quando Bolsonaro deu de bandeja a idade mínima das mulheres na aposentadoria, na reforma da Previdência. Ele disse que o presidente havia sido, então, mal interpretado, que o governo defenderia a proposta na sua integralidade. Então, o presidente, diferentemente do que os mais conspirativos próximos ao presidente dizem, tem sido um fator de estabilidade no governo. Tem sido alguém a, muitas vezes, consertar frases malditas pelo presidente. E eu acho que essa foi uma frase infeliz. Talvez ele não tenha querido dizer o que disse, que as Forças Armadas são aí as responsáveis por ditar se haverá democracia ou não no Brasil. Mas foi o que no fim ele acabou dizendo. O que eu vejo, Silvio, Andreasa, João, é um presidente muito, mas muito mal assessorado. Não é possível que numa solenidade simples, falando em casa, falando por 4 minutos, Bolsonaro não tenha um discurso organizado. Não é possível que alguém não tenha olhado esse papel e falado: presidente, se o senhor disser isso, vai dar um ruído. Então, se ruídos têm sido tão permanentes, que a grande equipe de assessoria a que um presidente da República tem direito e precisa, diga e faça um discurso curto que seja. Presidente, não ficaria melhor assim? Presidente, será que o senhor não quis dizer isso? Presidente, para que o senhor não seja mal interpretado, não seria melhor colocar as palavras desta maneira? Então, eu acho que isso é plenamente possível, isso é muito bem-vindo, ainda mais num momento em que se está diante da possibilidade de se votar o projeto mais importante do governo. Ele vai vir em seguida. Ele é um projeto muito técnico, um projeto difícil, de difícil compreensão pela sociedade, de difícil compreensão até pelos próprios atores do jogo político. Ele precisa ser muito bem explicado, não cabem ruídos, não cabem más interpretações. Nesse caso, não cabe esse tipo de coisa, cabe profissionalismo. Vamos profissionalizar a comunicação do presidente. A gente vem batendo nessa tecla diuturnamente nesse programa. Profissionalizar a comunicação pelas redes sociais, profissionalizar suas falas, profissionalizar seus discursos. É o mínimo que se pode pedir de uma instituição como a Presidência da República.